Olá, querido, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos tratar neste momento da eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Quero tomar como base um texto bíblico na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 1, que nos diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como agora em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a administração do mistério, que desde todos os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, o qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Queridos, a doutrina da igreja, conhecida na teologia sistemática como eclesiologia, ela é de suma importância para a nossa compreensão do projeto de Deus. Quando nós falamos de igreja, as pessoas podem ter as mais variadas percepções ou visões na sua imaginação. Uns, quando ouve a palavra igreja, ele pensa na sua mente sobre uma religião específica, como católicos, ortodoxos, evangélicos ou até os protestantes. Outros já pensam em uma congregação local, onde as pessoas se reúnem ali para cultuar e para prestar louvor e adoração a Deus. Outras pessoas, quando você fala de igreja, ela pensa numa denominação específica, como assembleianos, presbiterianos, metodistas, batistas, católicos, enfim. Outras pessoas, elas têm uma visão baseada nas escrituras sagradas do que realmente é a igreja. E o que é a igreja, pastor Davi? A igreja é o corpo de Jesus Cristo na terra, composto de pessoas unidas espiritualmente pelas crenças, pelos valores e pelas revelações expostas pelos escritores da Bíblia Sagrada. Sempre que vamos tratar desse assunto, devemos iniciar a discussão ou exposição com a expressão ou a declaração do próprio fundador da igreja, que é Jesus. Quando em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele disse o seguinte para o apóstolo Pedro: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe uma discussão teológica sobre quem é essa pedra ou o que é esta pedra. A Igreja Católica diz que esta pedra é Pedro. Mas nós evangélicos, protestantes, nós acreditamos que esta pedra, ela pode ser duas coisas. Ou a pessoa do próprio Cristo, que nas Escrituras Sagradas ele é revelada como essa pedra angular sobre o qual todo o edifício espiritual que é a igreja está fundamentada, ou então a própria declaração de Jesus ao apóstolo Pedro, que ele fez aqui no capítulo 16, no versículo 18. Porque anteriormente, o próprio apóstolo Pedro tinha dito que não tinha para onde ele ir, porque só Jesus tinha a palavra de vida eterna, uma vez que ele olhava para Jesus e ele sabia que Jesus era o Cristo vindo de Deus. Porque a pergunta de Jesus para Pedro e para os apóstolos foi: quem as pessoas diziam que ele, o Cristo, era? Cada um deu a sua explicação, mas aí vem Pedro com a seguinte declaração: Tu és o Cristo de Deus. E aí
o próprio Jesus, em cima dessa declaração, fala: olha, o que você disse aqui, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aí sim, ele fala aquilo que está em Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Então, duas correntes teológicas distintas dentro do movimento evangélico cristão. Uma acredita que a pedra é o próprio Cristo. Outra acredita que é a declaração que Pedro acabara de fazer. Baseado nesse texto do apóstolo Paulo que nós lemos, nós podemos tirar algumas conclusões. Primeiro, a igreja foi gerada pela graça divina, pelo favor imerecido de Deus. Ou seja, a igreja não é um projeto humano. A igreja é um projeto de Deus, é um projeto divino e não gerado pela meritocracia, pelos méritos dos homens, mas pela graça divina de Deus. Segundo, a igreja era um mistério que foi revelado por Jesus. Ou seja, na mente de Deus, a igreja sempre existiu, mas haveria um tempo em que ela seria manifestada para toda a humanidade através da pessoa de Cristo, como ele o fez quando esteve aqui. Terceiro, a igreja é uma união que até então era inconcebível entre judeus e gentios. Quando os judeus receberam a lei, era para eles serem, digamos assim, missionários e evangelistas para as outras nações. Eles deveriam levar a mensagem do reino para as outras pessoas. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles se fecharam no grêmio de Israel e no seu orgulho espiritual começaram a condenar os gentios. Quando Jesus veio, através da igreja, segundo o apóstolo Paulo, ele fez uma união que era inconcebível. Ele uniu gentios e ele uniu judeus através de uma fé viva no Cristo ressurreto. Quarto lugar, a igreja iniciava uma nova dispensação, um novo tempo. Dispensação é um período de oportunidade de Deus para a humanidade. E essa nova oportunidade para a humanidade estava baseada em novas revelações. E essas revelações, elas vêm através do próprio Cristo, quando ele implanta na terra a sua igreja e o seu reino no coração dos homens. Essa dispensação é conhecida no plano dispensacionalista como dispensação da graça, que sobrepuja a dispensação da lei. Quinto lugar, o projeto de Deus chamado igreja só foi possível por causa de Jesus Cristo. A igreja era um projeto eterno de Deus que em sua presciência o concebeu. Para você ter uma ideia, a Bíblia chama Jesus de Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Eu digo sempre que Deus não foi pego desprevenido com a queda do homem. Na mente dele já havia a concepção do plano da salvação que seria colocado em prática através da pessoa de Jesus quando o homem caiu. Dali vem a primeira promessa, em Gênesis 3:15, que corre toda a teologia, toda a profecia veterotestamentária e culmina com a chegada de Jesus no Novo Testamento, na Nova Aliança. Outro detalhe, nos ensinos do Senhor Jesus Cristo, cumpriu-se grande parte de Mateus capítulo 13, versículo 35, que diz assim, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então o apóstolo Paulo fala com frequência dos mistérios que lhe foram revelados. Ele relembra aos que leram sua carta aos Efésios que antes já havia mencionado esse mistério. Em poucas palavras, em seguida fala do mistério de Cristo. O que vem a ser isto? Não se refere unicamente à igreja, na qualidade de corpo de Cristo. Esse mistério do Cristo, eternamente vivo, tendo um corpo composto de crentes judeus e gentios, é um mistério que em épocas passadas não fora revelado aos filhos dos homens. A igreja, no plano de Deus, conforme vemos em Efésios 3, do 8 ao 10, já existia bem antes que qualquer outra coisa viesse à existência. Isso com base no sangue do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Deus, segundo o seu plano, permitiu que as eras se fossem escoando até que achou por bem tornar a igreja conhecida. Já está claro para nós que a igreja nunca foi um projeto humano. Assim percebemos que quando ela passou a existir e se expandir, quem estava por trás desse crescimento que até hoje é socialmente inexplicável era o próprio Deus, o seu poder criador e sustentador dela.
Por isso que com certeza as perseguições que ela sofreu, os martírios que lhe foram aos milhares infligidos, verdadeiros assassinatos, não foi suficiente para empatar ou destruir aquilo que Jesus edificou. Quanto ao seu nascimento histórico, nos remetemos ao dia de Pentecostes, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2. As Escrituras dizem que estavam reunidos cerca de 120 pessoas aguardando uma promessa. Qual que era a promessa? Era o revestimento espiritual para começar o seu ministério, o seu serviço, quando eles forem envolvidos pelo Espírito Santo. Uma vez cheios do poder divino, se encontraram agora cheios também de autoridade divina, que era uma capacidade para eles transmitirem a mensagem que receberam do próprio Cristo. Então, espiritualmente, a igreja é fundada quando Cristo faz aquela declaração para Pedro. Mas, historicamente, nós vemos ela reunida, vemos ela sendo revestida e vemos ela dando início às suas atividades evangelísticas a partir de Atos capítulo 2. Com isto, eles saem das 4 paredes do cenáculo para ir às cidades mais distantes de Israel e depois aos países mais longe da Palestina. Eles vão a todo mundo, a fim de levarem as boas novas do Evangelho e cumprirem a grande comissão deixada por Cristo, o seu fundador e sustentador. É por isso, querido, que por mais que as trevas lutem para parar a trajetória da igreja, ela cresce, ela desenvolve, ela treina novas pessoas, ela alcança novos povoados, novas cidades, novas culturas, implantando a cultura do reino e transformando vidas para a glória de Deus. Os apóstolos edificaram os fundamentos sobre Cristo, que é a principal pedra de fundamentação da igreja. A base da nossa crença, a base da nossa fé, a base da nossa esperança é o próprio Jesus. Quando dizemos que Ele é a pedra fundamental, nos referimos à sua vida, o seu caráter, o seu ministério e a sua obra. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aqueles que, como eu, creem que em Mateus capítulo 16, versículo 18, a pedra que Jesus falou era Ele próprio, tem como base textos como esse, onde o apóstolo Paulo diz que Jesus, Ele é a pedra principal de esquina, aonde os apóstolos fundamentaram suas crenças, sua fé e ali edificaram a igreja de Cristo. Segundo Donald Stamps, o editor-geral da Bíblia de Estudos Pentecostal, a igreja foi fundada sobre a confissão de Pedro, feita em Mateus 16, versículo de número 18. Sendo assim, quando Pedro afirma que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele reconhece este como o Messias prometido. E com base em sua confissão, Jesus declara que sua igreja seria fundada. Então vamos fazer aqui algumas definições sobre o que é a igreja. Vejamos o que a Bíblia diz sobre este assunto tão importante. A igreja são todos os nascidos de novo da água do Espírito. A igreja é formada exclusivamente de pessoas nascidas de novo pela instrumentalidade do Espírito Santo e da Palavra de Deus, conforme está lá em João capítulo 3, versículo 5. Olha o que Jesus respondeu para Nicodemos quando ele foi questionado. Ele disse assim, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Do que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que a pessoa que crê em Cristo, pela fé, espiritualmente, ele nasce de novo. Ele passa por uma metamorfose, uma mudança, uma transformação que é comparada ao nascimento de uma criança. Então, nós, para sermos seres humanos, nós nascemos do ventre das nossas mães. Agora, para nós herdarmos o reino de Deus e entrarmos neste reino pela fé, nós precisamos nascer de novo, passar por um processo onde nós começamos uma nova vida em Cristo, por Cristo e para Cristo, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A segunda figura que a Bíblia me chama a atenção
e que expressa quem é a igreja, é que a igreja é a noiva que um dia será a esposa de Cristo, a esposa do Cordeiro. Olha o que diz João capítulo 3, versículo 29. Ela é chamada assim pela comunhão íntima que deve desfrutar com seu Cristo, aqui e no porvir. Diz assim: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esse meu gozo está cumprido. Apocalipse 21, versículo 2 diz: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então hoje a igreja é comparada com uma noiva que em breve se tornará a esposa do Cordeiro de Deus. Terceiro, a igreja ela é o templo do Deus vivo. Quando falamos que ela é o templo, nós estamos afirmando que ela é o lugar onde Deus, pelo seu Espírito Santo, habita. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 16 ao 17, quando Paulo diz que nós somos templo, nós somos morada de Deus. Em Efésios 2:20, ele diz que ela tem como edifício a pedra fundamental que é Cristo. E em 1 Pedro 2:5 diz que ela é formada por pedras vivas, que são os cristãos. Então, queridos, o que nós podemos compreender dessa figura? No Antigo Testamento, Deus se manifestava lá em Jerusalém, no templo. Sua presença estava ligada à presença da arca. Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Deus não habita num templo formado por mão de homens, mas Ele escolhe fazer morada no coração, na vida e no espírito daquele que se rende a Ele. Uma outra figura interessante da igreja é que a igreja é o corpo de Jesus Cristo na terra. Quando afirmamos isso, estamos dizendo que as ações de Jesus hoje na terra são reais, a partir dos movimentos de seu povo aqui na terra, de seus eleitos, de seus escolhidos, regenerados, que agem tendo Ele como sua cabeça e dirigente geral. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Efésios capítulo 5, versículo de número 2. Então, o que nós podemos perceber desta figura e desta analogia? É que da mesma maneira que o marido é a cabeça da sua esposa, é o líder, é aquele que direciona, é aquele que aconselha, é aquele que orienta, assim Cristo é a cabeça desta igreja, é a cabeça deste corpo, o qual manifesta a sua presença aqui na terra. Então, queridos, a igreja universal, ela é invisível. Ela é invisível, ela não pode ser vista com os olhos humanos, mas ela pode ser percebida através da igreja local, que são as pessoas que manifestam o poder de Deus nas suas relações no dia a dia com os outros. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos deduzir que a igreja ela é um organismo vivo. Ela tem vida através do Espírito de Deus que em nós habita. E é Ele quem rege todo esse corpo místico e comunica a cada um dos seus membros a sua sabedoria, sua justiça, sua santidade, sua vida e o seu poder. Uma pessoa que pelo novo nascimento se uniu ao Senhor forma parte com os demais remidos de um organismo no qual estão o amor e a graça de Jesus Cristo em cada um dos membros desse corpo, por menor que seja. Essa pessoa integra este grande organismo. Você tem um privilégio muito grande se você faz parte da Igreja de Cristo, de fazer parte, de estar conectado com a fonte da vida, que é o próprio Deus. Então, o membro que ocupa o lugar mais humilde, ele faz parte preciosa do corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Paulo disse para a igreja de Corinto, no capítulo 12, no versículo de número 27. Então a igreja também, ela é eleita, ela é a nação santa, ela é o sacerdócio real. Outra figura também que a Bíblia usa para falar da igreja. Como eleita, ela tem direitos a desfrutar e deveres a cumprir.
Como nação santa, ela pertence a Deus e ela é seu povo especial e peculiar. Como sacerdócio, ela deve ser intercessora e levar Deus aos homens e os homens até Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 ao 10, Pedro diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Eu quero fechar essa aula dizendo o seguinte: quando você aceita Cristo, você passa a fazer parte da Igreja de Deus, o corpo vivo de Jesus na terra, e passa a desfrutar de todas as promessas de Deus para a igreja, para o seu povo, para os seus chamados, escolhidos e eleitos pela grande misericórdia de Deus. Que a graça de Deus te sustente, que você possa ser um divulgador da igreja, que é o corpo de Jesus Cristo na terra. E como divulgador, você possa levar a mensagem que a igreja leva, que é: Cristo morreu, Cristo ressuscitou para nos salvar e um dia voltará. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.